1938, ano em que a França se preparava para a Segunda Guerra Mundial. Ano em que o fascismo crescia de uma forma acelerada no mundo inteiro. Ano em que o Estado Novo estava em vigor no Brasil e o mundo era dominado por líderes com sede de sangue. Mas nem só de desgraças vive o ano de 1938, um evento que marcou toda a história da cidade de Juí, a criação do Esporte Clube São Luís. Em 20 de fevereiro de 1938, o professor Angelino Alves dos Santos não imaginava que estava fundando um clube de muitas glórias no futuro. Apesar de Angelino ter sido o fundador do clube, o primeiro presidente não foi o mesmo. Em 39, foi realizada a primeira eleição, onde o vencedor foi Vilmarino Fonseca. Em 39, também foi realizado o primeiro jogo do São Luís, São Luís versus o Gaúcho da linha 8 Leste, onde São Luís venceu por 3-1 no campo de 19 de outubro. 19 de outubro, que foi um clube que antecedeu o São Luís, também usava a camiseta branca e vermelha. Se essa a origem da cor, eu não saberia te explicar. Na época em que o futebol era semiprofissional, o São Luís foi vice-campeão da Serra. O título do campeão acabou ficando nas mãos do Rio-Grandense de Passo Fundo, com uma vitória em cima do São Luís de 3-1. Quem era o maior adversário do São Luís no futebol do passado? Inicialmente, nos primeiros anos de fundação do São Luís, foi o Grêmio Esportivo e Literário Ijuense, que foi um clube fundado na antiga escola do professor Guilherme Clemente Keller. Era mais basicamente os alunos do professor Keller. Era até, pelo que se sabia assim, inicialmente, uma rivalidade entre duas escolas, a do professor Angelino e do professor Keller. O São Luís, naquela época, tinha como seu principal rival o Grêmio Esportivo, também de Juí. Eles dividiram a torcida ijuense e naquele período o São Luís conquistou 14 títulos municipais. O maior adversário era o Grêmio Esportivo Recreativo Gaúcho, que hoje não existe mais. É uma verdade muito grande, era, digamos, nós mesmos, ao ponto que a pessoa que era do Gaúcho não comentava que era de São Luís, vice-versa. Um restaurante que é o pessoal do Gaúcho não é o pessoal de São Luís. E assim é a verdade que existe hoje, como 3 de Maio, Pelotas, enfim, onde que tem dois clubes e sempre aquela rivalidade, que até certo ponto é salutar, mas até certo ponto às vezes não é salutar. Quer dizer, as coisas, os dois times não conseguem se formar uma infraestrutura poderosa e as dificuldades se tornam maior. Com diversos títulos, o clube começou a se tornar uma referência de futebol na região, criando novos adversários como o Gaúcho, uma rivalidade que durou de 48 a 1972. A época de ouro de São Luís foi vivida em 1970, onde em 73 o São Luís conseguiu se classificar para a divisão especial, conhecido hoje como Gauchão. Em 74 também surgiu uma situação especial. O São Luís ganhava a Copa dos Gaúchos, onde jogou contra times como Liverpool e Penharol, do Uruguai. Acabou vencendo nos pênaltis. Outro momento marcante é quando nós trouxemos o Penharol, que era campeão de clubes mundial, aqui para Juí. E aqui nós jogamos no 19 de outubro, num aniversário do município de Juí. E ganhamos o Penharol. Outro momento importante é quando nós disputamos o torneio Copa dos Gaúchos, entre times do Rio Grande do Sul, do interior e do Uruguai. E também ganhamos aqui, a última partida foi contra o Defensor do Uruguai e nós ganhamos. Em 74, São Luís tinha sua estreia no futebol da primeira divisão do Gauchão. Na época, São Luís se manteve na primeira divisão até 77, quando infelizmente acabou caindo. Depois de muito tempo sem voltar à primeira divisão, o São Luís estava encerrando seus trabalhos como time profissional de futebol, porém ainda mantinha times amadores menores. E em 1985, após alguns times da região começarem a voltar ao profissional, surgiu um acordão popular, que se manifestava em prol da reconstrução do time São Luís. Estou lembrado, participei da primeira reunião que foi com 3 pessoas, depois surgiu na imprensa a discussão muito grande, nós sentimos que estava havendo novamente um grande apoio popular
convocamos assembleias e conseguimos eleger a primeira diretoria. E aí então começou aquela história de 5 anos de crescimento no setor do esporte, da organização e do patrimônio, que nos levou agora novamente à divisão principal do futebol gaúcho. O time do São Luís começava a se estruturar e depois de ser do zero, ele conseguiu fazer boas campanhas, porém não conseguia sair da fase da semifinal, da segunda divisão. Isso se repetiu no ano de 86, 87 e 88. E veio 1989. Na presidência, João Clóvis Bagete, um empresário que no passado foi atleta profissional e que chegava com vontade de ver o sonho daquela grande torcida realizado. Um grande time foi formado. A torcida mobilizou-se de vez e ninguém tinha dúvida. O ano era aquele. Ao longo do campeonato, o São Luís chegou sempre na frente nas fases regionais. Mas no octogonal final, viu o sonho ser adiado mais uma vez. Mesmo com o final confuso da segundona do ano passado, uma das 2 vagas era do São Luís. O sonho estava realizado. O São Luís novamente estava no gauchão, de onde saiu 13 anos antes. Já com a classificação encaminhada, surgiram algumas mudanças no clube. A primeira delas foi a contratação do novo técnico Cassiá. Temos que ter a responsabilidade de comandar esse grupo, mas sabermos que a empreitada é difícil, mas que o São Luís, com essa força que é a sua torcida, tem condições de levarmos essa equipe a uma boa competição dentro do campeonato. E veio a série decisiva da segundona 90 contra o Guarani de Venâncio Aires. Na primeira partida em Venâncio, o Guarani venceu por 1-0. O jogo da volta foi nesta semana em Ijuí. O 5 de março de 1991 vai ficar na história. O estádio 19 de outubro recebeu outro grande público e viu o time ser campeão estadual pela primeira vez. Os jogadores chegaram com vontade de vencer e mostrar que ali quem faria a festa seria o São Luís. O São Luís, após fazer partidas incríveis e uma campanha invejável, chegou à final da Copa Governador, onde ia jogar contra o Internacional de Porto Alegre. Infelizmente, o time não correspondeu e o Inter foi campeão. Em 2002, o São Luís estava afundado em dívidas. Uma má gestão propiciaram para o clube, que havia colecionado gloriosos títulos nos anos 90, a queda absoluta. Após uma mudança de direção em dezembro, o time se preparava para mais um gauchão, tentando passar essa fase ruim que assombrava o clube. No ano de 2005, o clube começava uma empreitada para se reerguer. Na última fase, o clube no quadrangular final acabou ficando em primeiro lugar em 6 jogos, ganhou 4 vezes, teve um empate e somente uma derrota, saindo assim campeão da divisão de acesso de 2005. Em 2005, foi criada a torcida organizada do São Luís, os Fanáticos da Geral. Sem apoio por parte do clube, os fãs resolveram demonstrar seu amor à camisa por conta própria. Os custos da Geral eram pagos com churrascos, os famosos entreveros da Geral, e outras atividades que rendiam dinheiro para o pagamento dos participantes nos jogos do São Luís. A torcida se tornou um símbolo importante para o clube e representava a garra e o sangue do time, em busca de novas conquistas. Se notou sim a população. O associado, eu levei uma de 2017 de 250, 300 associados, pagante, para 1.300. Esse ano estamos pensando em levar, lancei uma campanha na semana passada para levar para 2.000 associados. Então o associado está respondendo, as empresas de Juiz da região estão respondendo e a direção também está respondendo. Passados anos, o time foi perdendo espaço, porém, em 2009 e 2010, o São Luís fez campanhas extremamente boas, ficando bem posicionado,
sendo um dos melhores times da competição, ao lado de clubes como Grêmio, Internacional e Juventude. O Gauchão naquela época era dividido em 2 momentos, a Taça Piratini e a Taça Farroupilha, sistema semelhante ao carioca de hoje. Os vencedores de ambas as taças competiam numa final com jogo de ida e volta. O ganhador de ambos os jogos era decretado o vencedor do Gauchão naquele ano. O São Luís ficou em primeiro lugar do grupo B da Taça Piratini, fazendo uma campanha espetacular e sendo a segunda melhor campanha da competição atrás somente do Lajeadense. Depois da classificação, os times entravam numa disputa de mata-mata. Os 4 primeiros de um grupo enfrentavam os 4 primeiros de outro. Dito e feito, o primeiro adversário que o São Luís iria enfrentar nas suas dependências era o time do Cerâmica. O São Luís passou por 1-0. Próximo jogo, Caxias e São Luís, o jogo de deixar sem ar até o melhor mergulhador. Foi intenso e o jogo terminou 2-1 para o time rubro, que agora se encaminhava para a final. Denner, cruzamento, Heraldo de cabeça! Gol! A final foi contra ninguém mais que o time do Internacional. O São Luís entrava para tirar a angústia que tinha tomado ao perder a Copa Governador para o time porto-alegrense. Porém, a motivação ficou só no papel. O time do São Luís levou 5-0 e acabou vendo o título escapar em solo porto-alegrense. 5 para o Internacional, 0 para a equipe do São Luís. A segunda fase, conhecida como Taça Farroupilha, o time atuou de forma mais branda. Se classificou, porém nas quartas ficou 0-0 contra o time gremista, que acabou levando pelos pênaltis. A segunda taça fora levada pelo Internacional, que ganhou a final em cima do Juventude. Resultado: não houve jogo final. O time do Internacional havia levado ambas as taças e foi declarado de forma automática o vencedor. Naquele ano, os 3 primeiros colocados da competição ganhavam classificação para a Copa do Brasil, o que qualificou o São Luís para a Copa do Brasil do outro ano, feito inédito que deixou todos muito animados e concedeu novos ares ao time do São Luís. em 2014, ano em que o São Luís vinha otimista depois da ótima campanha no Gauchão passado, porém foi um desastre sem precedentes. Em 15 jogos, o time do São Luís perdeu 8 vezes, empatou 5 e venceu apenas 2 partidas, colecionando a bagatela de 11 pontos. O que fez o time cair direto aos abismos da divisão de acesso, um ano terrível que todos queriam esquecer. Quando a gente cai é um choro só, e aí vem muita dificuldade de conseguir novamente quem sustente o clube, de associar torcedores, de conseguir jogadores. As quedas sempre são praticamente um velório. É porque nós caímos por quê? Porque os outros clubes eram melhor, né? Não adianta, eles tinham mais condições, jogaram melhor, futebol tem essa emoção, né? E o jogo em si se alterna muito, às vezes um clube que está bom, mas naquele dia perde. Então a queda num clube, num campeonato gaúcho, que é muito parelho, sempre é uma possibilidade muito grande. Como todas as competições têm suas regras. O campeonato gaúcho também tem suas regras. Então sobe 2 e cai 2. Casualmente, em 2014, que caímse, foi o ano que no ano anterior, 2013, nós tínhamos sido campeão do interior. Ver se está coisa no futebol. Um ano nós fomos campeão do interior, né? E no outro ano nós caímos para a segunda divisão. Aí nós ficamos 3 anos na segunda divisão. Em 2014 nós caímos para a segunda divisão e ficamos 3 anos e no terceiro ano a gente conseguiu voltar. Então é muito ruim, tu perde torcedor, tu perde sócio, tu perde patrocínio. Começava então o ano de 2016. O time começava com uma contratação de peso,
Paulo Baier, jogador famoso que havia iniciado seus trabalhos no time juiense. Nele se eram postas todas as esperanças para subir novamente. O técnico naquele ano era Jair Galvão, velho de guerra que também estava otimista para a temporada. E aqui os jogadores, a gente comprou essa ideia, E o time seguiu bem, conseguindo a segunda colocação no grupo B. Mas novamente o time se perdia na segunda fase do campeonato, ficando em penúltimo colocado no seu grupo. A torcida já clamava por mudanças, e mudanças rápido. 19 de agosto de 2016. Dia em que o clube oficializa o técnico Paulo Henrique Marques. O que parecia mais uma aposta aos olhos de muitos, era quase como uma garantia aos fãs mais audaciosos. O técnico saía do time Tupi de Criciúmal para defender as cores do rubro, e se tornaria uma peça fundamental. 2016, eu fiz a segunda divisão de acesso no Tupi de Criciúmal. Aí, terminado lá, o São Luís acabou me ligando, eu vim aqui, conversamos, né? Uns 15, 20 dias depois a gente acertou, né? E aí começamos já o planejamento pro ano de 2017, que era a divisão de acesso, né? Mas começamos em agosto já de 2016, então 5, 6 meses antes de começar o campeonato a gente já começou a planejar. Após se inundar de novas contratações, o time começava com boas impressões e ganhava de 5-1 do Elite de Santo Ângelo. Esses resultados iniciais realmente revelaram que o time seria naquele ano uma potência. Em 14 jogos, o São Luís venceu 7, empatou 6 e perdeu somente uma vez, ficando em primeiro na tabela do seu grupo, que era recheado de times de grande porte, como o Lajadense ou o próprio Glória. Depois da fase classificatória, se iniciava a campanha dos mata-matas. Nas quartas de final, o clube pegou o Aimoré. O primeiro jogo ocorreu no estádio Cristo Rei, na casa do Aimoré. Somente um 0-0 morno. O time do São Luís, na volta, enfrentou o Aimoré em casa, fez 1-0 e garantiu sua classificação para a semifinal. Na semifinal, o time iria pegar o Inter de Santa Maria. No primeiro jogo, na casa do Inter de Santa Maria, o time da casa acabou fazendo 1-0. Na volta, na casa de São Luís, o São Luís começava com um gol. Logo mais, o time do Inter de Santa Maria empatava. Com esse gol, o time do São Luís era obrigado a fazer mais 2 e virar no agregado, já que em um eventual empate o time visitante recebia a vantagem. Dito e feito, o time rubro fez 2 gols que precisava, um aos 48 e outro, de novo ele, Leonardo Izal, aos 67. E como cereja do bolo, o time do São Luís fez o último gol aos 89, garantindo a sua classificação para a fase final. Fase final. Avenida era o nome do time que disputava o título com o time do São Luís. Primeiro jogo fora 1-1 na casa do Avenida. Com gols de ambas as partes, a decisão ficou a cargo, novamente, da cidade de Ijuí, responsável por grandes decisões aquele ano. Jogo morno, sem gols. Tudo fora para os pênaltis. Todos os pênaltis estavam sendo revertidos até que o goleiro Jonathan defendeu a cobrança de Moisés Baiano, dando uma vantagem para o São Luís. E ele mesmo cobrou o último pênalti e reverteu o gol, dando o título ao São Luís. Agora de volta à elite. A gente subiu e mudou o patamar. Aí na primeira divisão tu já tem uma ajuda da televisão, uma verba que praticamente cobre todos os custos do futebol. Então o São Luís entrou no outro patamar, o número de sócios que era de 300 passou para 1.300 e poucos. Então o patrocínio triplica na Série A, então o benefício é muito grande e graças a Deus a gente conseguiu subir em 2017. Né, quando a gente foi campeão, né, conseguimos o acesso bem difícil. Nós tivemos uma primeira fase, um primeiro turno bem complicado, né? A gente acho que virou o primeiro turno de 8 equipes, a gente era quinto ou sexto, né?
E aí no retorno, de 7 jogos, ganhamos 6 e empatamos 1. Aí viramos primeiro do grupo e na geral. Aí que nos deu a possibilidade de decidir todos os mata-matas em casa, né? O futebol é assim, cheio de altos e baixos, com títulos e quedas. Mas o que sobra é a garra e o desejo de torcer cada vez mais. O Clube São Luís é mais que um clube, é um modo de viver.